Sim, senhoras e senhores, está começando no canal do Paulinho Boa Pessoa, o canal dos mistérios, a verdade de cada um. Mais uma história espetacular, sobrenatural, daquelas que mexem realmente com a gente. Olha, eu já li essa história. Eu me preparo, antes de eu contar a história, eu faço questão de me preparar para vocês. E posso garantir que é uma história espetacular essa. Já vai começar. Antes, um pedido especial. Queria que você se tornasse membro aqui do nosso canal. Será muito importante para o YouTube e para mim. O YouTube incentiva que os criadores de conteúdo incentivem seus fãs a se tornarem membros. Se eu não fizer isso, ninguém fará isso por mim. Então eu tenho que pedir a você, seja sim membro do canal. Ô Paulinho, é importante? É muito importante. Você vai ajudar demais o canal. Você passa a assinar pelo canal e isso nos valoriza perante o YouTube. E tudo que eu quero é ter valor perante o YouTube, porque assim eu serei propalado, propagado e receberei muito mais inscrições, histórias e etc. É muito importante. Outro convite, queria que você visitasse o canal Paulinho Boa Pessoa, o canal oficial, Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu publico histórias as mais maravilhosas de amor. Tem uma história lá em que eu estou contando uns mistérios de uma casa azul. É uma história das mais interessantes, tá? Paulinho, onde eu encontro? Você encontra no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Mas vamos entrar no assunto da história de hoje? Está preparada? Sim, porque existem lugares onde o silêncio parece guardar segredos, onde as paredes contam histórias que ninguém teve coragem de ouvir até o fim. Em Anápolis, no coração de Goiás, há uma antiga faculdade e dentro dela um banheiro que está trancado há muitos anos, uma cabine de um banheiro em verdade. Dizem que uma moça chamada Sirena teria sido morta ali, ela própria abreviou a sua existência ali, e que desde então ninguém mais teve coragem de abrir aquela cabine. Mas 4 amigas, curiosas, jovens, destemidas, decidiram desafiar esse medo. Entraram no banheiro, apagaram as luzes e tiraram dessa cabine por cima, tiraram uma foto. Uma simples fotografia que mudaria suas vidas para sempre. O que elas não sabiam é que há portas que, uma vez abertas, nunca mais se fecham. E naquela noite, o espírito de Sirena, a moça esquecida no banheiro, voltou a ser lembrado. Essa é uma história onde tem mistério, onde tem medo, mas também a redenção através da fé. Uma história real. Prepare-se para ouvir. A foto da cabine trancada, o espírito de Sirena. Uma história impressionante. Quem ousa fotografar o que nunca deveria ser visto, pode acabar sendo visto também. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história das 4 amigas aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A foto da cabine trancada, o espírito de Sirena, a maldição daquela faculdade de Anápolis. Anápolis, interior de Goiás, uma cidade universitária cheia de jovens vindos de várias partes do Brasil. Era uma sexta-feira à noite. O antigo prédio de humanas da Faculdade Central de Goiás,
estava praticamente deserto. Entre corredores silenciosos e luzes que piscavam, 4 amigas inseparáveis resolveram desafiar uma das lendas mais assustadoras do campus. As amigas eram Camila, Beatriz, Larissa e Júlia. Eu que estou narrando essa história, eu sou uma delas. Já já revelarei quem sou. Todas com 18 e 19 anos. Estudantes do primeiro ano de comunicação social. Morávamos em repúblicas diferentes, mas nos víamos todos os dias e compartilhávamos uma mania: gostar de histórias de terror. Entre os estudantes circulava uma antiga história sobre uma aluna chamada Sirena, que anos atrás, ali mesmo na faculdade, ela havia abreviado a sua existência dentro de um banheiro, o banheiro feminino do bloco antigo. O banheiro era grande, mas não foi no banheiro inteiro. Foi dentro de uma das cabines desse banheiro. Diziam que Sirena estava grávida de um professor casado, era professor da faculdade inclusive, e que ao ser humilhada, porque a esposa desse professor também lecionava na mesma faculdade, ao ser humilhada, desacreditada, ela não suportou a pressão, já vinha em depressão, e naquela noite fatídica, trancou-se dentro da cabine de número 3 do banheiro e virou um frasco com veneno. Depois da tragédia, a direção da faculdade mandou que trancassem a cabine para sempre. As outras continuaram normalmente abertas e sendo usadas, mas ninguém tinha coragem de olhar por cima daquela que ficava trancada. Vocês sabem como é que funciona banheiro? Banheiro, logradouros públicos. O banheiro tem aquelas cabines, mas tem um limite, há um espaço entre o final da parede da cabine e o teto. Ou seja, se alguém olhar por cima, vê o que se passa lá dentro. Só que ninguém ousava olhar para dentro daquela cabine. Quem o fizesse, pelo menos diziam, que poderia ver o rosto de Sirena ainda coberto pela sombra da morte. Mas foi justamente essa história que despertou a curiosidade daquelas 4 amigas. Foi a Beatriz quem começou com a história. Gente, eu ouvi falar que se tirarmos uma foto no breu, escuro total, tudo que tiver no ambiente, tipo algum espírito, alma ou alguma coisa que o valha, se revela. As outras na hora responderam para ela quase que em uníssono: pelo amor de Deus, nem brinca com uma coisa dessas. Deixa isso quieto, por favor. Bia, nem brinca com isso. Houve risadinhas nervosas, mas a verdade foi que o assunto não morreu aí. A gente podia tirar uma foto por cima da porta, sugeriu a Beatriz, que era mais ousada. Tá doida? Respondeu a Camila, franzindo o senho. E se der alguma coisa errada? E se o espírito dela estiver mesmo ali, a câmera vai captar, disse a Larissa. E isso que a Bia falou, ela tem razão. Eu vi mesmo um vídeo que o flash revela o que o olho humano não vê. Não, murmurou a Júlia entre o riso e o medo. Isso é loucura, gente. É melhor tirar isso do pensamento agora. Mas ninguém voltou atrás. Bia, que não estava para a brincadeira, ela apagou todas as luzes do banheiro. Umas meninas quiseram correr, mas uma acabou convencendo a outra a ficar. E as 4 ficaram lá dentro do banheiro. Luzes apagadas, risos nervosos. O som dos passos ecoou no piso frio e o ar parecia mais pesado do que o normal. O medo dava lugar à adrenalina.
Vamos usar o celular da Camila, disse a Beatriz. O iPhone dela tem câmeras melhor e pode captar até o mínimo reflexo no escuro. A Camila hesitou por um instante, mas acabou entregando o aparelho nas mãos daquela que ficou incumbida de fazer as fotos. Ela mesma, a Bia. As quatro se entreolharam. Então Larissa e Júlia se abaixaram, fizeram aquela famosa escadinha com as mãos e a Bia subiu, apoiou o pé naquele improvisado ou naquela improvisada ajuda. Aí ela esticou assim o braço por cima da porta trancada da cabine e no escuro total, o flash daquele celular, o iPhone que pertencia a Camila, funcionou. O flash cortou o breu. Clique, clique, clique. Ela tirou várias fotografias na sequência e o coração batendo acelerado. Pronto, tá feito, disse a Bia, descendo e até ofegante. Agora vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Elas estavam nervosas. Em seguida, acenderam as luzes do banheiro, mas não tiveram coragem de consultar o celular lá dentro. Saíram e no pátio da faculdade, já perto da cantina, deram uma espiada no resultado das fotos. Mas que decepção! As fotos mostravam apenas escuridão, nada, nenhuma figura, apenas o azulejo sujo e o reflexo do flash. Eu disse, comentou a Camila aliviada, não tem nada aí. Isso é crendice, é apenas coisa que o povo gosta de falar. Mas a sensação aqui dentro está horrível, disse a Júlia, olhando para o redor. Então vamos embora, completou a Larissa. E saíram, inclusive do ambiente do campus da faculdade. Mais tarde, cada uma tomou o seu caminho. A Camila era a única que morava sozinha, então ela seguiu para o pequeno apartamento no centro da cidade. No meio do caminho é que as coisas começaram a acontecer. O celular da Camila vibrou. O celular dela era o iPhone que foi usado para as fotos. Era uma ligação de um número particular, mas que número que nada, não havia identificação. A Camila pensou até em não atender. Era uma chamada de desconhecido. Mas já passava de 10 horas da noite, aliás, mais de 10h30 da noite, e não poderia ser nenhum telemarketing. E de fato não o era. Então ela resolveu atender. Alô? Alô? Do outro lado da linha, uma voz rouca e fraca respondeu. Apague. Como é? Apague. E a chamada caiu. A Camila ficou parada com o coração acelerado. Pensou que fosse trote ou talvez... sei lá. Ela pensou até que pudessem ser as amigas sacaneando. Se bem que ela tinha os telefones de todas registrados e se ligassem, seriam identificadas na hora. Mas vai que pediram um celular emprestado. Pela via das dúvidas, ela ligou para a Júlia, que atendeu na hora, e logo sentiu que ela estava completamente por fora de qualquer ligação que pudesse ter sido feita. Então, Júlia colocou o celular no viva voz para que as outras todas pudessem ouvir. E Camila relatou sobre o telefonema estranho que havia recebido. E que o apague que ela escutou, ela deduziu ser sobre as fotos. Foi nessa hora que a Bia gritou: então manda uma cópia das fotos pra gente, por favor. E foi o que fez a Camila naquela hora. E Camila enviou cópias das fotos para as amigas. Mas ao chegar, assim que ela entrou em casa, ela decidiu conferir as fotos novamente,
agora mais calma, mais tranquila. Acendeu a luz do quarto, abriu a galeria do celular. Nada de estranho, apenas a escuridão, azulejo sujo, reflexos do flash. Mas quando ela apagou a luz e a tela ficou mais visível no escuro, aí ela viu. E o que ela viu foi de arrepiar. No canto da cabine, bem ao fundo, ela viu uma moça de cabelos longos e pretos. Aquela moça olhava diretamente para a câmera. O rosto pálido, os olhos fundos e uma expressão de quem estava com raiva. Camila deixou escapar um grito contido. Nossa! O corpo inteiro se arrepiou. O ar parecia pesado, quase impossível de respirar. Ela pegou o telefone e ligou imediatamente para Beatriz. Bia, pelo amor de Deus, aconteceu uma coisa horrível. Calma, o que foi? A foto. Aquela foto do banheiro tem uma mulher nela. Que mulher? Me conta, Camila. Eu tô falando sério. A mulher tem um cabelo preto, um cabelo comprido, e ela tá olhando para a câmera do celular com raiva. Do outro lado, a Larissa, porque ela tinha colocado a Bia, o celular no Viva Voz, a Larissa entrou na conversa. Meu Deus, a Sirena, ela era exatamente assim, Camila. Ela tinha o cabelo preto, comprido, e sempre andava com a cara fechada, de mal com o mundo, de mal com as pessoas. Isso não pode ser coincidência, disse a Júlia com voz trêmula. Apaga então essa foto aí agora, apaga já. Mas agora eu também mandei cópias para vocês. Apaguem vocês aí também. Mas as cópias chegaram apenas as fotos escuras. E elas disseram, não, na foto que você mandou, tá igual a gente viu lá no pátio da faculdade, tudo escuro, não tem nada, só azulejo e reflexo do flash. De repente, a ligação foi interrompida e Camila olhou para a tela, sem sinal. Tentou ligar de volta para as amigas, mas nenhum número mais se completava. Era como se a linha tivesse sido cortada. O coração dela parecia querer sair do peito. Olhou de novo para a tela. A imagem parecia diferente. A mulher agora estava mais nítida e pior. Seus lábios se moviam, se mexiam, como se ela tentasse falar. Ela, inclusive, fez uma leitura labial. Apague a foto. A Camila então jogou o celular em cima da cama em pânico. A tela piscou sozinha. O telefone começou a tocar outra vez. Número oculto. Ela atendeu com a voz tremendo. Quem está falando? Houve silêncio. E depois um sussurro abafado. Apague as fotos. A ligação caiu. Logo em seguida, ela escutou na porta do apartamento dela. Não tocaram a campainha. Bateram direto na porta. Batidas fortes na porta do apartamento. Camila prendeu a respiração. Quem é? Ela perguntava. Quem é? Nada. As batidas continuaram. Mais rápidas até. Mais insistentes até. Tremendo, ela se aproximou devagar e olhou pelo olho mágico. E lá estava outro olho humano, olhando de volta para ela. Olho frio, fixo. Camila deu um grito desesperado e deu assim uns 3 passos para trás até que ela caiu sentada na poltrona.
O telefone vibrou mais uma vez em cima da cama. Na tela, a imagem da mulher agora sorria. Um sorriso distorcido e impossível, como que se zombasse dela. O som que veio do aparelho antes que ela pudesse reagir foi o mesmo de antes. Um sussurro arrastado, rouco e ameaçador. Apague! Apague as fotos agora ou ela vai voltar. O relógio digital do criado mudo marcava 37 minutos do sábado, 00:37. O silêncio dentro do apartamento era absoluto. Do lado de fora, o vento batia contra a janela e o som distante de um cachorro ecoava entre os prédios. Camila estava deitada, com o coração acelerado, a respiração curta e o corpo tremendo. O susto que levara minutos antes, aquele olho fixo encarando-a pelo olho mágico, a deixara num estado de choque. Ela estava chocada. Quem poderia ser? E por alguns instantes ficou imóvel, tentando ouvir se ainda havia alguém do outro lado da porta. Mas o corredor do prédio parecia mudo. Nada, nenhum som. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que ela não estava sozinha. Então, ela foi descendo da cama devagar, engatinhando devagar. Ela alcançou o celular que havia caído ali perto da cama. A tela ainda estava acesa e a foto aberta. A figura feminina continuava lá, mais nítida do que nunca. Os olhos da moça agora não estavam mais olhando para a câmera, mas pareciam olhar diretamente para ela. Camila recuou trêmula. Tentou apagar a imagem, mas a tela não respondia. O sistema travava sempre que ela tocava no ícone da lixeira. Apaga, vai. Apaga. Ela murmurava para si mesma, desesperada. Ela queria apagar, mas não conseguia. De repente, o brilho do celular diminuiu sozinho. A tela piscou. E no reflexo escuro, o rosto daquela que ela imaginou ser a sirena apareceu se mover. Os lábios se abriram levemente como se ela quisesse pronunciar algo. Camila soltou um grito abafado e aí ela arremessou o celular contra a parede. O som do impacto ecoou no quarto. O aparelho caiu no chão trincado, mas a tela permanecia funcionando acesa. E por mais incrível que pudesse parecer, a imagem ainda estava lá. A moça de cabelos negros continuava olhando para ela. Foi quando Camila ouviu, vindo lá do banheiro, 3 batidas secas de novo, mas desta vez da porta do banheiro. Isso dentro do apartamento dela. O som era abafado, como se viesse de dentro do azulejo. A Camila ficou paralisada, o corpo gelado. Segundos depois, o som veio de novo, só que mais forte, mais próximo. Ela levantou-se devagar, sem saber se era o medo ou a curiosidade que a fazia se mover. Pegou uma lanterna pequena que ficava sobre a cômoda e apontou na direção do banheiro. A porta estava entreaberta, escura como um poço. Tem alguém aí? Ela perguntou com a voz trêmula e muito nervosa. Tem alguém aí? Ela respondeu a pergunta. Tem alguém aí? Nada. Ela deu um passo à frente. O chão gelado sob os pés descalços. Outro passo. O som da respiração era o único ruído do ambiente. Quando chegou à porta, esticou o braço e no interruptor acendeu a luz do banheiro. O banheiro estava vazio. Mas o espelho estava completamente empoeirado, como se ninguém tivesse limpado aquele espelho há meses. E no meio da poeira, alguém ou algo havia escrito com o dedo: apague. Camila deu um passo para trás, sentindo as pernas fraquejarem. Não, isso não pode ser real. Não, isso não pode ser real. Ela saiu correndo do banheiro e pegou o telefone fixo da sala. Um aparelho antigo que ela usava em caso de emergência, já que o celular
Ela acreditou que tivesse quebrado. Discou o número da República das Amigas. Chamou uma vez, duas. Na terceira, a Larissa atendeu sonolenta. Camila, é você? O que aconteceu, Camila? Larissa, eu juro pra você. Aquela foto, ela tá diferente. O rosto dela se moveu, se mexeu. O quê? Agora apareceu uma palavra no espelho do meu banheiro. Alguém escreveu apague. Calma, Camila, calma. Isso deve ser coisa da tua cabeça. Não é nada da minha cabeça. Não tá acontecendo. Inclusive eu vi o olho dela no olho mágico aqui do meu apartamento. Do outro lado da linha, um breve silêncio. Depois um chiado. A voz de Larissa começou a sumir. E em meio à interferência, uma outra voz entrou na ligação, fraca, rouca e sussurrando. Apague as fotos ou ela virá. Apague as fotos. Camila jogou o fone também no chão e tapou os ouvidos assustada. O telefone continuou chiando sozinho. Luzes da casa começaram a piscar uma a uma. O som do vento do lado de fora ficou mais intenso. A janela do quarto se abriu com violência, batendo contra a parede. O ar gelado invadiu o ambiente. Camila se encolheu no canto chorando e então ouviu um som de passos lentos. Vinham do corredor. Um passo, 2, 3, cada um mais próximo que o outro. Ela levantou o olhar e por um segundo jurou ver um vulto feminino passando diante da porta do quarto. Longos cabelos pretos, roupa branca. A imagem desapareceu tão rápido quanto surgiu. O celular no chão voltou a vibrar sozinho. A tela piscou e a câmera se abriu sem que ninguém a tocasse. O foco mudou, ajustando-se. E no visor apareceu o próprio quarto em tempo real. Mas havia algo mais. Atrás dela, no canto escuro, a silhueta de uma mulher parada, cabeça inclinada e olhos vazios. Camila virou-se num sobressalto, mas não havia ninguém. Voltou a olhar para o celular e a mulher estava mais perto da câmera, quase encostando o rosto na lente. Um sorriso sinistro se formava e, de repente, a câmera deu um zoom automático e o rosto da mulher ocupou a tela inteira. Olhos negros, boca entreaberta e um sussurro que saiu direto do aparelho. Apague as fotos. Eu tô pedindo para você, apague as fotos. Foi aí que o celular apagou sozinho. As luzes da casa se acenderam e apagaram ao mesmo tempo num estalo. O silêncio voltou. Camila ficou imóvel, sem forças. Foi até o espelho da sala, tremendo, para ver se ainda estava viva, se ainda era real. E quando olhou, viu duas figuras refletidas. Ela e Sirena. A Sirena parada atrás dela, as mãos no ombro dela, inclusive. A Camila gritou, mas a voz não saiu. O reflexo de Sirena se inclinou e sussurrou no ouvido dela. Você me viu? Agora eu te vejo. As luzes apagaram-se de vez. E no escuro, só o som da respiração de Camila. Ela estava ofegante, misturado a uma segunda respiração fria, constante, rente ao seu pescoço. Mas eis que nessa hora uma lembrança de repente atravessou a mente de Camila. A voz da avó dela, suave e firme, dizendo há um certo tempo já: minha neta, nunca saia sem o patuá que eu lhe dei. O patuá de Santo Onofre, não se separe dele. Ele te protege de tudo o que não é dessa terra. Tudo, o patuá de Santo Onofre. A Camila piscou. Tentou raciocinar em meio ao pânico. A mochila ainda estava no chão, próxima à porta da entrada. Lá dentro
Ela sabia que estava o pequeno saquinho de tecido bordado à mão que guardava a oração antiga. E então, com o coração batendo em descompasso, ela se lançou em direção à mochila. A cada passo parecia que o chão tremia sob os seus pés. Atrás dela, um som se espalhou, como se vozes sussurrassem seu nome. Camila, Camila. Ela ignorou o chamado, ajoelhou-se diante da mochila e abriu com as mãos trêmulas. Remexeu entre cadernos, garrafinhas d'água, canetas e, por fim, encontrou o patuá, dado pela avó. O patuá de Santo Onofre. Pequeno, simples, de pano vermelho com uma cruz de madeira costurada à frente. Camila segurou aquilo com força e levou contra o peito, inclusive. E naquele instante, um vento violento atravessou o quarto, cortinas do pequeno apartamento, erguendo inclusive as cortinas. O espelho da parede começou inclusive a vibrar. O reflexo ficou distorcido, como se o vidro fosse líquido. E do meio da distorção, o rosto de Sirena apareceu gritando. Ela não ouvia o grito, mas a leitura labial era de um grito. Camila fechou os olhos e começou a rezar em voz alta, chorando. Santo Onofre glorioso, eremita e servidor de Deus, afasta de mim, Santo Onofre, todo o mal visível e invisível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Santo Onofre, amém. O som aumentava, as paredes tremiam, o espelho pareceu rachar de dentro para fora. E então veio um estrondo seco, forte. Ecoou pelo apartamento como se um vidro gigante tivesse se despedaçado. Camila gritou, cobrindo o rosto com os braços. O ar cheirava a ozônio, como depois de um raio. E então, silêncio total, absoluto. Ela abriu os olhos devagar e o espelho estava rachado, sim, mas Sirena havia desaparecido. A tela do celular, caída no chão, estava apagada. Nada mais se movia. Camila se encolheu ali no sofá mesmo, abraçando o patuá contra o peito. E assim, tremendo, ela passou ali o resto da noite, rezando baixinho por Santo Onofre. Pegou até no sono. Teve um sono de paz, até que o dia amanheceu. O sol do sábado nasceu tímido, dourando os prédios de Anápolis. O relógio marcava pouco mais de 7 horas da manhã, quando a campainha do apartamento tocou. Camila se levantou devagar, exausta, com os olhos inchados de tanto que havia chorado, e abriu a porta, encontrando Beatriz, Larissa e Júlia, as 3 amigas que estavam preocupadas, com ar de preocupadas. Pelo amor de Deus, Camila, a gente tentou te ligar a noite inteira, disse a Bia. Eu não consegui dormir, respondeu ela com a voz fraca. Mas estou bem, agora eu estou bem, estou viva. As 3 entraram, se sentaram, observando o estado do apartamento, o espelho que ficara rachado, o celular no chão com a tela trincada e a janela aberta. O que aconteceu aqui? Perguntou a Júlia assustada. Eu não sei explicar, Júlia, não sei, respondeu a Camila, mas quando eu peguei o patuá da minha avó, o patuá de Santo Onofre, tudo se acalmou e parou. As meninas se entreolharam, arrepiadas. Larissa se abaixou e pegou o iPhone. A tela estava trincada, mas ainda acendia, quer dizer, funcionava. Ela ainda funciona, disse ela, mas vamos carregar para ver se as fotos continuam aqui. Ligaram o aparelho na tomada e aos poucos a tela reacendeu. E lá estavam as mesmas imagens, as de cabine escura. Mas não dava mais para ver a imagem que a Camila tinha visto. Inclusive as fotos que ela tinha mandado para as meninas, aquelas desapareceram dos celulares das 3.
O conteúdo havia sumido sem deixar vestígio algum. No entanto, no celular de Camila, as fotos permaneciam. E por mais que tentassem deletar, elas não saíam, a tela travava. O sistema congelava. Isso está errado, disse a Beatriz nervosa. Isso não é normal. A gente precisa de ajuda, completou a Larissa. Mas uma ajuda espiritual agora. Foi quando a Beatriz se lembrou. Na minha cidade tem um padre que ele é exorcista. É o padre Fernando, ele entende dessas coisas. Elas ligaram para o padre Fernando. E depois de ouvir tudo em silêncio, o padre Fernando respondeu com voz grave. Meninas, isso que vocês estão me falando não é brincadeira. Olha, por favor, eu conheço aí em Anápolis o padre Gonçalo. Ele está aí. Ele é recém-chegado da Espanha. E ele tem bastante experiência com as coisas espirituais. Eu vou mandar o número do telefone deles e podem ligar para ele em meu nome. Sem pensar duas vezes, as 4 seguiram até a pequena paróquia do Santíssimo Sagrado Coração de Jesus, perto do centro de Anápolis. Era uma igreja antiga, de paredes grossas e vitrais coloridos. O sino ainda tocava baixinho quando chegaram. O padre Gonçalo as recebeu na sacristia. Ele era um homem de uns 60 anos, magro, de rosto bondoso e sotaque espanhol bastante carregado. Usava óculos finos e um crucifixo pesado no pescoço. Moças, que o Senhor esteja convosco. Por que vocês me procuram? Sim, eu conheço muito o padre Fernando. Podem falar. Beatriz contou tudo sem omitir nada. Quando o padre pegou o iPhone da Camila nas mãos, ele franziu o senho. Há algo ruim ligado a este objeto, murmurou ele. Não é a foto que contém o mal, mas a invocação que ela representa. Vocês abriram uma porta perigosa. O padre pediu silêncio, fez o sinal da cruz e começou a rezar em latim. Colocou o celular sobre o altar, aspergiu água benta e acendeu 2 velas grossas. À medida que o padre rezava, a tela do celular tremia e um chiado baixo se ouvia. Padre Gonçalo manteve o crucifixo erguido e o rosto tenso e o suor escorrendo pelas têmporas. Santo Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, repetia ele com a voz firme. O ar da sala pareceu ficar pesado. A chama das velas se inclinaram como sopradas por um vento invisível. Camila segurava o patuá de Santo Onofre com força e rezando junto. Por longos minutos, o padre continuou. E quando terminou a última oração, fez o sinal da cruz sobre o celular e parece que um estalo seco se ouviu. A tela se apagou sozinha. Padre Gonçalo respirou fundo, limpando o suor do rosto com o lenço. Conseguimos, disse ele exausto. Conseguimos. As imagens foram apagadas. Padre, o que era aquilo? Perguntou a Júlia com a voz embargada. Algo que não devia nunca ter sido despertado. Houve uma manifestação espiritual. Essa manifestação estava presa entre o sofrimento e a lembrança. Quando vocês buscaram a imagem dela, abriram um canal para comunicação. Mas agora, finalmente o canal está encerrado. Ele olhou firme para as 4. Ouçam o que eu vou dizer e levem a sério o que eu vou falar aqui. Nunca mais brinquem com o que pertence ao mundo espiritual. Sim, padre, disse a Camila emocionada. A fé é luz, meninas, mas a curiosidade, quando se mistura com o medo, pode ser prova perigosa. Camila saiu da igreja de cabeça erguida, o patuá ainda nas mãos. O sol brilhava forte sobre Anápolis e o vento parecia mais leve. No caminho de volta, ela olhou para as amigas e sorriu. Acho que agora a Sirena pode descansar em paz, né? E pela primeira vez desde aquela noite, sentiu paz também. Agora a revelação.
Quem na verdade escreveu essa carta fui eu mesma, Paulinho. Eu, a Camila, que vivi tudo isso no meu período estudantil. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, que tudo que eu coloquei aqui no papel foi real. Já são passados 10 anos desde os fatos. De fato, aconteceu exatamente assim. Agradeço demais a atenção de todos e aguardarei por muitos comentários a partir de agora.